Olá, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Aqui você ouve temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha, observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo. Recentemente, temos visto na mídia a notícia de interesse de Israel em ocupar definitivamente a faixa de Gaza. Esse fato tem causado grande reação de atores que não concordam com a decisão israelense. No panorama de hoje, vamos abordar o tema a ocupação israelense na faixa de Gaza e seus reflexos para o cenário geopolítico atual. E o nosso convidado é o professor Dr. Sandro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. E vamos logo então iniciar nossa conversa. Bem-vindo, Sandro. Mais uma vez é com grande satisfação que vamos discutir mais um tema. E eu começo lhe perguntando sobre o que temos visto recentemente, principalmente na mídia. Se eu não me engano, essa semana mesmo, o ataque israelense à faixa de Gaza, já avisando essa intenção de ocupação do seu primeiro-ministro. Você pode nos dar um panorama dessa situação atual do conflito? Alexandre, muito obrigado pelo convite para retornar aqui ao Panorama, a esse podcast. É sempre um prazer estar nesse podcast, trazendo e discutindo os assuntos da nossa agenda de pesquisa, de conflitos, de estratégia. E o que a gente está vendo nessa fase do conflito é uma fase muito aguda no seguinte cenário. Para que você tenha uma ideia, você e todo aquele que nos ouve, Israel mudou o foco da campanha em Gaza, deixa de ser aquilo que era desde o início desde a resposta aos ataques do 7 de outubro de 2023, que era a Operação Espadas de Ferro, e agora ela é uma nova operação, chamada Carruagens de Gideão. Essa operação, ela começa em 4 de maio, ela vem num crescendo após mais um fracasso em rodadas de negociação e uma pressão política muito forte sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que se equilibra em uma corda que cada vez fica mais tênue. De um lado, grandes setores da população israelense querem o fim da guerra, estão cansados da guerra, a guerra causou e causa um grande dano à economia israelense. Inclusive, ontem eu estava vendo televisão e assisti a manifestação do povo de Israel nas ruas de Israel contra essa ocupação em Gaza. Sim, Confere? sim, mais de 500 mil pessoas em Tel Aviv e 2 milhões em todo Israel. Para um país de 9 milhões e 800 mil pessoas de população, isso é muita gente na rua. Isso é muita gente. Então, a pressão das grandes manifestações contra o governo ela está voltando e, ironicamente, nesse momento, os políticos mais radicais que fazem parte da coalizão que sustenta o Netanyahu, o primeiro-ministro no poder, têm ganho cada vez mais força, que é o ministro da Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, que controla a Polícia de Israel e a Polícia de Fronteira de Israel, e o ministro das Finanças, que seria no Brasil, que é o ministro da Fazenda, que é o Bezalel Smotrich. Interessantemente, um outro ministro que era muito ligado a esse grupo mudou um pouco a sua posição, que é o Gideon Saar. E hoje ele é ministro das Relações Exteriores. No gabinete israelense, inclusive, você tem a figura do ministro sem portfólio, ou seja, ministro sem pasta, que é uma solução que muitas vezes as coalizões do poder fazem para manter aquele partido sustentando a coalizão que governa. Mas o fato que a gente está vendo aqui é que essa pressão incentiva a duas coisas: a manter a guerra em curso, e a segunda coisa, a criar um espaço derivado da guerra que possa conduzir a uma reocupação da faixa de Gaza por parte de Israel e até mesmo, como já foi declarado publicamente, tanto pelo Smotrich quanto pelo Ben-Gvir, a anexação da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, então, deixaria de existir como um ente separado, independente, e passaria a ser parte do território israelense. Isso é uma coisa que era muito relegada e impensada nos anos 90 e no próprio escopo dos acordos de Oslo, de Israel com a Autoridade Nacional Palestina, em 1993-94. E a gente está vendo hoje uma extrema-direita israelense que cada vez mais avança sobre isso e causa enormes tensões, porque do outro lado a população não quer a guerra, está
está cansada pelos efeitos econômicos da guerra e, além disso, ela também quer a volta dos reféns, que é a grande questão que domina. Para esses políticos, existe uma percepção que eles não falam publicamente, isso é relatado por diversos analistas políticos israelenses, de que, infelizmente, os reféns vão ser parte do custo para acabar de vez com o Hamas. Qual é a principal motivação de Israel, dessa ocupação permanente? Como é que eles veem o que o povo palestino vai fazer? Eles vão para onde? Esse é o grande X da questão. Veja, essa operação, a Operação Carruagem de Gideão, ela tem a ideia de que você vai esvaziar 80% da faixa de Gaza, jogar toda a população em Rafah, no sul de Gaza, e dali oferecer saídas, inclusive oferecendo dinheiro para que os palestinos se realoquem em outras regiões. Isso é completamente desconsiderado pela comunidade internacional. Mesmo os americanos, que são fortíssimos apoiadores de Israel, não são entusiastas desse plano. Há, obviamente, as declarações do Trump de transformar Gaza em uma Riviera, mas ele não fala em tirar Gaza dos palestinos. Ele fala que transformará Gaza. Ele não fala que Gaza vai ser de Israel. Mas essa abertura americana para dizer isso deu coragem, forneceu incentivo a esses grupos radicais israelenses para dizer, olha, a gente pode voltar para Gaza. E, inclusive, uma coisa que era considerada impensável agora se tornou parte do cotidiano. Em 2005, Israel sai de Gaza e um governo de uma figura que é um herói militar e político israelense, que era Ariel Sharon, ao desengajamento unilateral. Hoje, no discurso público israelense, você tem gente dizendo: olha, sair de Gaza foi um erro. Então, o que que resiste a isso, Alexandre? Por incrível que pareça, o Exército. Hoje, no debate público, a força que mais se opõe a continuação da guerra em Gaza é o próprio exército, são as próprias forças de defesa de Israel. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o tenente-general Eyal Zamir, ele já vocalizou, verbalizou em diversos momentos a sua oposição a uma ideia de controlar e ocupar a faixa de Gaza, porque ele deixou claro para o governo: tudo bem, a gente ocupa, mas quem vai governar? A gente? E o governo recusa qualquer proposta de governar Gaza. Entretanto, o que que o governo diz? Que Israel ocupará Gaza, nós vamos ocupar Gaza, mas o controle de Gaza será feito por uma entidade política que não é o Hamas, nem a Autoridade Nacional Palestina. É uma entidade Ora, fictícia, né? Porque a gente não tem como prever o que vai acontecer. exatamente. Quem é então que vai se apresentar? Quem teria legitimidade para governar essa faixa de 41 quilômetros de largura por 12 de comprimento, totalizando 365 quilômetros quadrados? E como é que os países do Oriente Médio estão vendo isso? Que são os mais afetados, principalmente um possível êxodo palestino na região. Com grande angústia. Com grande angústia e declarações muito duras de que eles não aceitam de maneira nenhuma um êxodo palestino forçado, ou seja, aquilo que já está sendo chamado pelos palestinos de uma nova Narba, ou seja, um desastre tal qual foi a migração palestina quando da criação do Estado de Israel em 1948. Então, você tem uma pressão muito forte feita por esses estados, inclusive estados com quem Israel possui boas relações, como Jordânia e Egito, e estados que têm liderado e que têm se movimentado num esforço de fazer com que a ajuda humanitária volte a entrar em Gaza, mesmo que seja entregue por aviões. Isso tem sido um esforço feito por Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Egito, e com isso eles têm trazido vários países europeus. França, Itália, Alemanha, Holanda, e agora a gente teve nessa semana, pela primeira vez, aviões também dinamarqueses fazendo o lançamento de ajuda humanitária sobre a faixa. Já que você tocou nesse ponto, eu vou puxar um pouco para a parte humanitária. Nós temos visto também uma grande propaganda na mídia, propaganda não, a mostra de cenas de principalmente crianças desnutridas passando fome e sofrendo em Gaza, da mesma forma que Israel vem à mídia dizendo que aquilo ali é tudo fake news, que não é bem assim o que está acontecendo. Qual é a sua visão nessa parte humanitária? Como é que está o sofrimento desse povo palestino com a entrada de Israel? O sofrimento do povo palestino na faixa de Gaza, ele já vem desde o início da guerra. Se a gente for olhar até antes do início da guerra, com a dominação do Hamas a partir de 2007, esse povo palestino de Gaza sofre muito. A desnutrição é uma constante.
por causa do bloqueio. E durante a guerra, em alguns momentos, principalmente quando Israel renova a ofensiva sobre Gaza com a queda do segundo cessar-fogo em março de 2025, Israel, nos meses de março e abril, impõe uma estratégia de bloqueio total para que forçasse o Hamas a negociações. Essas negociações vão ocorrer no final de abril, mas o Hamas, na última hora, ele dá um giro e, e oferece condições que foram consideradas inaceitáveis por Israel e pelos Estados Unidos. Aí Israel lança essa nova operação militar e o que acontece? Aquele bloqueio israelense de março e abril, os efeitos começaram a ser sentidos agora, porque até março e abril a gente tinha então tido um cessar-fogo. E nesse cessar-fogo entrou muita ajuda humanitária na faixa e você não tinha operações militares. Então, aquilo que foi estocado foi sendo consumido em março, abril, maio, e aí em junho a gente começa a ter uma grande dificuldade. Agora, Israel tem feito entradas de ajuda humanitária na faixa, países diversos têm feito uma entrada de ajuda humanitária, mas é um mecanismo muito criticado, porque quando não é ajuda que é entregue por avião, que obviamente é limitada, a ajuda que conta mais é a ajuda que é entregue por caminhões. Há um esquema humanitário agora no qual você tem inclusive vai na contramão da doutrina de ajuda humanitária, que é uma fundação, a chamada Gaza Humanitarian Foundation. Quem controla essa fundação? É uma ONG obscura, É tem ligada à apoio. ONU, alguma coisa? Não, ela é uma ONG que aparece nos Estados Unidos, ela rapidamente é credenciada por Israel para fazer ajuda, e a ideia da ajuda da Gaza Humanitarian Foundation é basicamente criar pontos no qual a população de Gaza vai ali buscar o alimento, quando na doutrina diz o contrário, que você leva o alimento à população. Para que você tenha uma ideia, e nesse cenário você tem tido agitadores, tanto da Jihad Islâmica Palestina quanto do Hamas, que fazem com que, porque nesses pontos você tem soldados das Forças de Defesa de Israel colocados. Então, esses agitadores criam desordem, criam problemas, e isso tem feito episódios de violência. Então, em uma distribuição de alimentos, soldados israelenses abriram fogo depois de receberem disparos feitos vindos da multidão e mataram mais de 20 palestinos, apenas em uma entrega. Mataram mais ou menos 29 palestinos e feriram mais de 400. Então, é uma enorme tragédia o que a gente está vendo nesse escopo humanitário. E aí, isso inclusive ganhou um apelido em canais que cobrem a guerra em Gaza, feitos por palestinos, de jogos vorazes, que são que têm sido chamadas isso. E também gerou uma É o polêmica. reality show sombrio, né? Você vai lá buscar alimento e sai de lá morto. É complicado. Basicamente seria isso. Então, é, as críticas são tão fortes que o enviado americano para a paz na região, que é o Steve Witkoff, visitou esses pontos de distribuição há mais ou menos 10 dias. Ele realmente disse que não está legal. E aí a fundação, a GHF, ela fez uma proposta de aumentar de 4 para 16 e depois de 16 para 28 os pontos de distribuição em toda a faixa. Ainda assim, é pesadamente criticado. A própria ONU faz muitas críticas. Além da ONU, organizações como a Cruz Vermelha Internacional, o Crescente Vermelho Internacional, têm criticado muito esse esquema de distribuição da ajuda humanitária. Voltando para a parte geopolítica, assim que o Netanyahu anunciou seu desejo de ocupar a faixa de Gaza definitivamente, a gente começou a ver a manifestação de atores internacionais de forma muito veemente. Eu, particularmente, assisti duas. O próprio Trump, o governo americano, e os principais líderes da União Europeia declarando-se radicalmente contra essa atitude. Você podia conversar com a gente um pouco sobre esses atores internacionais? Eu confesso que Rússia e China eu não vi nada. A Rússia, a China faz sempre as declarações lacônicas que faz, sempre desejando que o conflito se encerre, trabalhe pela paz do Oriente Médio. A Rússia condenou veementemente qualquer ideia de ocupação da faixa de Gaza, e os russos declararam uma coisa bastante interessante. Eles disseram que ah, qualquer ocupação da faixa de Gaza permanente por parte de Israel apenas vai levar a mais terror e mais guerra. E, de certa maneira, é a conclusão que a gente tem. O Hamas, no ataque do 7 de outubro,
ele utilizou vários órfãos de pais e mães que morreram na guerra que ocorreu entre o Hamas e Israel em 2014. Ele pegou essas crianças para si, foi criando essas crianças em um cenário de puro ódio a Israel e utilizou essas crianças literalmente como mísseis. Esses jovens como mísseis no ataque do 7 de outubro. Foram esses jovens que fizeram as maiores barbaridades que ocorreram nesse ataque. Barbaridades que é até difícil de dizer aqui, mas barbaridades completamente inumanas. E o cenário que nós estamos vendo, inclusive nós temos declarações até mesmo de figuras ligadas às forças de segurança e de inteligência israelenses, de que você tem um grande problema em Gaza com esse cenário de ocupação. Você pode estar entregando novas gerações de palestinos ao Hamas sem que o Hamas precise fazer qualquer esforço de recrutamento. Os líderes europeus, como é que eles se manifestaram? Os líderes europeus condenam veementemente e têm se movido numa direção de pressionar Israel, inclusive a França foi o primeiro país a vocalizar isso, a Alemanha não seguiu nessa linha, mas fez grandes protestos diplomáticos, que é uma linha de reconhecer um Estado palestino. E com isso, a França disse que se até a Assembleia Geral da ONU a Israel não tiver movido um plano real para a paz em Gaza, a França reconheceria o Estado palestino. Reconhecer o Estado palestino é automaticamente protestar contra os assentamentos judaicos, principalmente na área da Cisjordânia, que vão comendo boa parte da terra que é destinada ao Estado palestino, conforme os acordos de Oslo de 93 e 94. Então, houve uma reação muito forte por parte de Israel, um condenar da ação da declaração francesa e uma ameaça de fechar o consulado francês em Jerusalém, que, embora muitos países não reconheçam Jerusalém como a capital do Estado de Israel, eles mantêm consulados que fazem o papel de embaixada ali em Jerusalém, embora boa parte das embaixadas seja em Tel Aviv, que é a capital reconhecida por grande parte dos estados que reconhecem Israel. Fora Estados Unidos, que a embaixada fica em Jerusalém e o consulado fica em Tel Aviv. Então, o que a gente está vendo aqui é um cenário no qual a Europa pressiona muito fortemente Israel, só que Israel, encorajado por Trump, reage muito fortemente, cancelando vistos, cancelando autorizações para viagem a Israel, cancelando e diminuindo relações diplomáticas. Então é um cenário que a gente está vendo de recrudescimento dessas relações Israel-Europa. Ainda nessa parte geopolítica, o que você pode falar da gente da atuação da ONU na mediação ou na tentativa de um acordo? O que a ONU tem feito em prol de solucionar essa crise no Oriente Médio? A ONU está imobilizada nesse cenário, e o ator que é capaz de movimentar ali o cenário são os Estados Unidos, com os negociadores que levam as propostas ao Hamas, que são ora Egito, ora o Catar. Então, nesse momento mesmo, nessa semana, nós estamos vendo uma movimentação. Foi noticiado pela imprensa árabe e pela Al Jazeera do Catar que o Hamas aceitou uma proposta de cessar-fogo, porém essa proposta de cessar-fogo não nos é clara, nós não sabemos com o que o Hamas concordou, mas o fato é de que o próprio ministro da Defesa israelense, o Israel Katz, ele deu uma declaração muito clara de que o Hamas só aceitou negociar porque ele está sendo pressionado. E porque, por exemplo, o novo líder do Hamas, que é o Izzildin al-Abbas, que também tem um outro nome de guerra, ele, como eu posso dizer, ele vem a suceder o Mohamed Sinvar, que foi morto por Israel numa operação no sul de Gaza. É uma operação até controversa, na qual Israel bombardeou a área do hospital europeu em Gaza, porque o bunker o túnel no qual o Mohamed Sinvar se encontrava era embaixo do hospital. E Israel fez um ataque preciso, mas que danificou parte do hospital, então envolve toda essa controvérsia. E esse novo líder do Hamas, ele opera a partir da cidade de Gaza, que fica ao norte de Gaza. Então, essa ideia de Israel agora de atacar a cidade de Gaza é para tentar fazer
quebra de vez da hierarquia do Hamas e criar um efeito de espelho quebrado na organização. Enfraquecer ao ponto de que você só tem os cacos ali. Você falou do Hamas, eu lembrei do Irã, não sei por quê. E eu vou te fazer uma pergunta que já é a nossa última pelo tempo do nosso podcast. Desde que houve o ataque às usinas nucleares do Irã por parte do governo americano, eu tenho observado um certo silenciamento iraniano no conflito. Eu não sei se ele está atuando de forma subterrânea ou alguma coisa do tipo, mas praticamente o assunto Irã sumiu da mídia. Por quê? Talvez pela questão da cobertura dos 12 dias de guerra que a gente teve em junho. O Irã se manifesta contra as ações israelenses em Gaza muito veementemente, mas isso acaba não chegando para nós, e para a imprensa ocidental. Isso fica muito na imprensa local. E há uma má vontade da própria imprensa árabe com o próprio Irã, não só pelas questões étnicas, mas pela visão do que é o Irã no Oriente Médio. Muitos desses países árabes não são simpáticos ao Irã, mas o Irã está num movimento de declarações cada vez mais impressionantes, dizendo que eh, estaria pronto para uma nova rodada de conflito com Israel, e que não vai aceitar abrir mão do seu programa nuclear. Então, há uma sensação no Oriente Médio e na própria Israel de que uma nova rodada de conflito com o Irã não é algo distante. Isso, inclusive, pode ocorrer uma nova rodada ainda esse ano. Bom, eu acho que com isso a gente consegue dar aos nossos ouvintes uma visão panorâmica da região e dos principais atores que interferem na região. E eu gostaria de te agradecer mais uma vez por participar conosco dessa conversa tão agradável. A gente podia ficar aqui muito mais tempo conversando, mas nós temos nossa limitação de tempo mesmo para edição e produção do podcast. Eu gostaria de deixar então abertas as palavras a você, se você quiser fazer alguma consideração final. Eu quero agradecer muito o convite e aproveitar também para fazer um breve anúncio. O programa de pós-graduação em Ciências Militares aqui na Escola de Comando do Estado-Maior está com as inscrições abertas. As inscrições vão até meados de setembro. Acho que vale a pena visitar o nosso site, olhar o nosso edital. Temos vagas para militares, temos vagas para civis. Acho que vale muito a pena vir estudar a defesa. Então, vem aqui estudar a defesa com a gente na ICEM. Nossa edição do Panorama vai ficando por aqui. Em nome da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, gostaríamos de agradecer ao professor Sandro pela sua participação e a todos os nossos ouvintes que nos brindam com a sua audiência. Se você quiser saber mais sobre este assunto, acesse o site do Observatório Militar da Praia Vermelha no endereço ompv.ecm.eb.mil.br. E nós continuamos aqui, diretamente da Praia Vermelha, observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo.